muito engraçado, assim, porque o meu caçula não chegou a conhecer o meu pai. E eles são iguais, assim. Os dois são ruivos, os dois são muito parecidos fisicamente. E os dois têm uma bobagem, mas eles têm as letras dos nomes que se repetem. Então, já aconteceu várias vezes de eu olhar pro meu caçula e fantasiar que eu estava conversando com meu pai, assim. É muito louco. E o pai não chegou a conhecer ele. E só conheceu o meu mais velho. E eu tive uma grande oportunidade de um pouquinho antes do meu pai falecer. Eu estou tentando aqui. Eu tive uma grande oportunidade de um mês antes do meu pai falecer, eu poder dizer para ele que eu amava ele, verbalizar que eu amava ele pela primeira vez na vida. E a gente tinha uma relação boa, mas só boa, assim, né? E de uma separação, resultado de uma separação muito tumultuada dele e da minha mãe. E então eu me dar bem com meu pai era uma coisa meio proibida, assim. E aí, por muito tempo, eu não soube, que nem tu falou, eu não soube a verdade dele. Eu só soube uma verdade, que era da minha mãe. E aí, nessa visita, então, que eu fiz, ele já estava doente, já estava se tratando na Itália, que o pai é italiano. A gente pôde sentar e conversar, e foi muito mágico, porque a gente pôde esclarecer tudo o que tinha para esclarecer. Foram alguns dias que a gente passou juntos, revisitando todas as histórias que a gente tinha deixado para trás. Todas. E aí eu pude dizer que eu amava ele. E foi um abraço muito bonito. E foi um grande presente, porque um mês depois ele faleceu. Mas eu sabia que eu tinha cumprido o meu papel de filho. E virado a página. E virado a página. Aí, dali, parece bobagem, mas dali eu também entendi que eu podia ser um pai melhor. Eu era um pai super dedicado, eu já me entregava 100% para os meus filhos. Mas depois desse episódio, eu entendi que eu não poderia ter um momento desses com meu filho aos 40 anos. Eu precisava deixar muito claro que a gente ia ter um diálogo aberto, franco e honesto sempre. Desde sempre, que ele não precisaria esperar ter 40 anos de idade para vir me dizer alguma coisa, né? É uma questão que a gente não está preparado para perder, né? Por mais que tu saiba... No meu caso, por exemplo, meu pai tem 93 anos. Eu sei que o tempo dele está cada vez mais curto. E o meu pai é muito lúcido, e o fato dele ser lúcido, ele fala coisas que me emocionam e que me fazem sofrer de uma forma lúcida. Por exemplo, não é aquela coisa, eu tô mal, eu vou morrer, eu não tô bem, tu sabe. Não, é tipo assim, ó, vamos tomar um café, porque o meu tempo é menos que o de vocês. Então, de uma forma muito lúcida, ele fala, daí tu, pai, vai tomar banho, para, não é assim. Aí tu entra no carro, é assim, daqui a pouco vai ter. Eu comentei antes, até nos bastidores, que eu estou fazendo essa pandemia veio para nos ensinar a força do nosso hoje, né? O poder do hoje. E uma das coisas que eu falava até num dos meus espetáculos, foi o meu primeiro espetáculo de cara limpa, que se chama Meu Nome Não É Jorge, que é justamente para mostrar que eu não sou somente o Jorge da bocharia. Antes da pandemia, tem uma frase que eu comento, porque foi de uns amigos da infância que eu nunca mais encontrei eles, numa época que não tinha internet, não tinha, né? Então, simplesmente, minha mãe foi transferida para uma outra cidade, que ela já era separada do meu pai, e eu não vi mais esses amigos. E eu tive um último domingo de brincadeira com eles. E aí eu comento isso. Quantas vezes a gente fez algo pela última vez com algumas pessoas sem ter noção de que estava sendo a última vez, né? A partir daí a gente começou a se encontrar mais na minha casa com a família. A gente tenta fazer isso toda semana. Mas se falha uma semana, não vai passar de 15 dias. Com certeza na outra semana a gente vai se encontrar, que a gente chama de conexão. E uma das coisas que a gente falou nessa conexão, dentro desse raciocínio, foi que o amor, o que é o amor? Amar é sofrer. Explicando isso. Porque quanto mais tu ama, mais tu sofre. Porque quanto mais tu ama,
mais dificuldade tu tem de se despedir. Então, por mais que, às vezes até é uma viagem de um filho que vai passar, vai estudar na Europa, vai te fazer sofrer, porque lá tu não vai ter ele no momento que tu queria, tu não vai ter ele, vem aqui agora, eu quero conversar contigo. Não, tu tem que organizar agora para poder se ver. E a perda, por exemplo, de um luto no sentido de uma perda realmente, um falecimento, cara, tu vive por muito tempo um luto e ao mesmo tempo, depois desse luto, porque eu perdi muitas pessoas nessa pandemia, a gente vê o quanto que a gente é forte, o quanto que, caramba, o quanto que tu precisa seguir. E aí a força que te dá quando tu perde determinadas pessoas são os filhos, velho. Porque eles têm que ter, é nesse momento que tu tem que ser o herói que eles criaram quando eles eram pequenininhos. Na verdade, assim, eu tenho meu pai vivo, mas em 2018 eu perdi o meu sogro, né? E que era um segundo pai para mim, assim. Então, foi bem difícil, porque ele era o melhor amigo do meu filho, assim, quando a gente estava ausente. Então, era uma pessoa muito presente, e foi muito rápido esse processo, né, da doença dele. E a gente decidiu, na época, no dia do falecimento, assim, não levá-lo pro velório, nem nada. E ele tinha 5 anos. E depois a gente chegou e conversou, né, falou que, enfim, explicou que o vovô tinha ido morar lá com o Papai do Céu e tudo mais, tal. E aí ele pegou e falou assim, mas o vovô já estava de cabelo branco, né? O seu cabelo tá ficando branco, pai. Você também vai morar? Eu falei, não. Expliquei todo o processo, assim. E aí passou um tempinho, 5 anos ainda, ele chegou e falou, olha, o vovô veio aqui falar no meu coração que ele tá com saúde, feliz e cheiroso. Então, é difícil muitas vezes, assim, um assunto delicado às vezes pra gente poder abordar quando a gente é pego de surpresa e a gente nunca viveu essa realidade ali dentro de casa, né? Mas eu acho que é uma decisão muito pessoal, muito familiar, não existe uma regra do que precisa ou não ser feito assim nesse momento. Mas ali ali ele entendeu que existe essa despedida, né? A gente viveu isso, vive essa dor ainda assim da ausência, lógico, né? Da saudade, né? Que se transforma com o tempo e tudo mais, mas não deixa de ser uma realidade. E acho que esse último ano de pandemia, ele deixou isso, gente, eu tô chorando demais, né? Esse último ano de pandemia, ele trouxe isso, deixou muito mais latente, né? Essa iminência da morte, né? Então, eu tive Covid há 50 dias atrás, e quando eu descobri, e assim, a gente vê muitas mortes, a gente vê, então isso assusta a gente. Mas o meu primeiro comportamento foi me manter tranquilo, calmo, para deixar a minha família tranquila, por mais que aquilo internamente, né, tivesse me assustando tanto. E a gente decidiu não contar para as crianças até o processo passar. Com medo, porque eles também, por mais que a gente poupe de informação na TV e tudo mais, né, eles sabem que o Covid mata e tudo mais, né? E a gente esperou esse processo, e no dia que eu voltei, que acabou a minha quarentena, porque graças a Deus só eu peguei, nem minha esposa, nem minhas 3 crianças pegaram, então a gente contou e aí ele desabou, né? Porque ele também já entende esse risco, já entende esse processo. Ele tem 8 anos hoje. Então é isso, assim, a gente vai nas vivências do dia a dia tentando incorporar um pouco mais isso, falar sobre a forma de entendimento que a gente tem da vida, da morte e após esse processo, e as coisas vão acontecendo no dia a dia e a gente vai embutindo esse assunto dentro de casa. Eu quero muito, assim, que lá pra frente os meus filhos tenham as melhores lembranças de mim. Que, ok, talvez eles vão reclamar de mim em alguma medida e tomara que reclamem, porque
né? Nenhum pai é perfeito, eu não quero ser perfeito, eu não sou. Mas eu quero que daqui a um tempo eles tenham histórias boas para contar para os meus netos, para os meus bisnetos. E eu acho que eu estou plantando isso no meu dia a dia. Poder conversar com esses dois caras incríveis aqui e entender que eles passam pela mesma coisa, né? Eles se dedicam ao amor. É uma oportunidade, foi uma oportunidade muito bacana. Falar das perdas também nunca é fácil, né? Por isso que a gente se emociona. Mas quando a gente fala da perda, a gente fala do ganho em outra medida. Eu ganhei a oportunidade de me despedir do meu pai. O Cris comentou, a gente não sabe quando é a última vez que a gente vai fazer uma coisa. Então, essas falas assim me fazem pensar que a gente não pode perder tempo, né? A gente tem que se entregar hoje. Se a gente ama alguém, a gente tem que se entregar para essa pessoa agora. A gente tem que dizer para essa pessoa, para o nosso filho, para o nosso amigo, para quem for. A gente tem que se entregar. Sempre foi assim, mas agora com a pandemia, deixar de se entregar por medo de alguma coisa não fazia, mas agora não faz mais sentido algum. Então acho que é isso que eu tiro dessa conversa com vocês aqui. O Chico Anísio uma vez disse que as melhores histórias, as melhores piadas nascem numa mesa de bar, né? E aqui nessa mesa de bar eu ganhei 2 novos amigos, pessoas que eu já admirava e que agora com certeza a gente vai estar aqui trocando WhatsApp e figurinhas, porque se a gente pode numa mesa de bar falar sobre festa, falar sobre coisas, a gente pode também falar sobre filhos, isso é muito, muito, muito lindo. Eu aprendi muito aqui, no sentido de que eu acho que eu estou no caminho certo. Eu fiquei assim, né, pensando, eu sou um pai, mas como é que eu sou um pai? Será que eu sou um bom pai? Aí conversando com vocês, cara, são os mesmos conflitos. As pessoas que se preocupam em ser um bom pai têm o mesmo conflito. Então eu senti que ambos, né, têm os mesmos conflitos. E para mim é muito importante. E é uma coisa que eu vou comentar agora, algo que até eu pela primeira vez, até porque não foi nem exposto isso, não foi nem colocado isso, nem em rede social, nem nada. A minha atual esposa está esperando o meu 5º filho. Eita, parabéns. Estou vendo com o meu filhinho, que é o Ben, o nome dele é Ben. E ela não é a mãe dos meus outros filhos, mas a gente casou, a gente teve uma relação relâmpago, porque tu vê, né, cara, a pandemia, a gente se reencontrou, aí a gente noivou, a gente casou e engravidou, foi tudo assim. Aí eu acho que a minha relação com a minha atual esposa mostra muito o resumo da importância do hoje, que a gente hoje a gente fez tudo. Falar de paternidade é sempre uma riqueza, né? Então, assim, a gente sai de um processo como esse, de um debate como esse, muito mais enriquecido, né? A gente leva para casa aprendizado e temos realidades diferentes e isso não nos faz pais piores ou melhores que os outros. Podemos ser bons pais dentro da nossa realidade. E acho que esses debates eles são necessários para os pais entenderem que eles podem ser bons pais na realidade que eles vivem, né? Muitas vezes com pequenas transformações de comportamento dentro de casa, de ajustar tempo, né? O tempo ele existe, muitas vezes ele é mal administrado, né? Muitos pais reclamam dessa falta de tempo, né? E como vocês pontuaram aí, o tempo realmente foi não existe mais, é o presente, é o hoje, é o viver de hoje, e realmente ele passa muito rápido. Não adianta a gente ficar pensando e se organizando, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou ser um bom pai. Não, eu tenho que ser agora, né? Então a gente sai, com certeza, com muito aprendizado, né? É sempre enriquecedor aí poder debater e principalmente expor. Os pais precisam entender, os homens precisam entender que falar de sentimentos é normal, é comum, é necessário, né? E principalmente quando isso ocorre junto da figura paterna, aí, porque você precisa dar o exemplo e fazer com que essa geração aprenda de uma forma mais simples a expor, a não ser calada, a não ser silenciada diante de sentimentos simples e tão necessários, né?